Gente, tô aqui pra falar agora, mas acho que da oitava parte do livro, que a conversa ainda continua o julgamento, né, do John, do Bernard Marx e do Helmholtz. E daí agora o John tava fazendo vários questionamentos lá pro Mustafa Mond, o administrador, um dos administradores do mundo. Aí o John pergunta sobre religião, já tinha falado sobre arte e ciência, né? O preço que se pagou para se obter a felicidade. E isso foi conquistado basicamente com a arte e com a ciência. Agora ele pergunta da religião. E para falar sobre a religião, já tinha anunciado que ia falar sobre isso, né? No capítulo que é a conversa do dono do mundo, capítulo 17 do livro Admirável Mundo Novo. Daí ele vai fazendo vários questionamentos, o John, né, o selvagem. Ele pergunta assim, mas não é natural sentir que há um Deus? Não é normal para todo ser humano sentir que há uma origem de alguma coisa, né? Uma fonte. Porque é muito complexo entender a nossa existência humana. E também acontecia naquele momento essa questão da natureza, do que é natural, da biosfera, e da antroposfera, das coisas, das formas, né, que o ser humano dá para o mundo. E quando surgiu o neoplatonismo, que falava dessa essência, que se descobriu Deus, né, uma coisa única, uma fonte, uma origem, para não ficar muito solto assim as coisas. Isso envolve também a doutrina. O que é doutrina? Que ele até cita aqui o cardeal Newman, e cita um filósofo também. Eles ficam nessa discussão, né? Sobre como se comportar, se deve existir princípios. Doutrina, na verdade, são princípios universais, fontes, base de conduta, assim, que deve ser respeitada em todas as agrupamentos humanos, né? Será que existe mesmo essa fonte, essa coisa que é natural para todo ser humano? E de onde surgem os objetos também, as representações? Será que há uma fonte, se for decompondo o pensamento, essa questão da decomposição do pensamento para chegar da onde surgiu tal conceito, a partir de que momento ele foi se desenvolvendo durante a existência humana? E daí, para se decompor muito essas ideias, precisa de fundamentos, né? De explicações para certas situações. E daí, aí vem, e daí, eu falo muito e daí, né? Vou fazer um vídeo do e daí. E o John vai falando de várias questões dentro da religião, né? Dele fala a arte de encontrar más razões para aquilo em que se crê por outras más razões. Isto é a filosofia. As pessoas creem em Deus porque foram condicionadas para crer em Deus. Mas aí o selvagem insiste. É natural crer em Deus quando se está só, completamente só, à noite, pensando na morte. Daí ele vai falar assim, mas agora nessa sociedade, Deus depende de cada sociedade, vai ser um formato. E agora a gente não precisa mais de Deus, né? Porque todo mundo nunca está só, as pessoas têm a alegria, a felicidade, a estabilidade, e ninguém tá precisando de Deus, porque nem morrer eles morrem, eles ficam sempre jovens. Daí ele vai falar, os deuses são justos, sem dúvida, mas o seu código de leis é ditado em última instância pelas pessoas que organizam a sociedade. A providência recebe a palavra de ordem dos homens. Então aqui vai falar da justiça, dessa questão da justiça divina, da divina providência, que a gente, tipo, a quem pedir, né? A quem a gente se reportar quando tudo tá perdido, quando a coisa tá feia. Aí fala que não é Deus que vai te dar a divina providência, que vai acontecer alguma coisa na sua vida, porque alguma pessoa materializada no ser humano, algo desse mundo aqui, vai acontecer para providenciar algo a alguém.
Daí ele vai falar, se o desprendimento, se tivesse um Deus, teria um motivo para o desprendimento. Fala que nessa sociedade industrial, civilização industrial, não é possível o desprendimento, senão não tem por que existir, né? Então, por isso que há a morte de Deus dentro de uma sociedade capitalista, industrial. E religião, na verdade, não cabe dentro dessa sociedade, né? Porque se as pessoas estiverem recorrendo muito ao cristianismo, à religião, a se desprenderem das coisas, é porque não está indo bem, né? Estão precisando de uma outra fonte de verdade, de providência. Ele fala, mas e a castidade? E a paixão? Isso, daí ele fala que isso significa a instabilidade, que você, para controlar a castidade e os instintos humanos, é muito instintos humanos, instintos animais, né? Ele também cita um outro filósofo aqui, além do cardeal Newman, que ele se converteu, ele era anglicano, ele se converteu ao catolicismo. Porque ele viu que na doutrina católica existia mais embasamento e ele discordou. Isso dá um exemplo de como a religião é uma verdade, a religião é mais do que denominação de seita ou alguma coisa nesse sentido, né? Porque tem tantos nomes de igreja. A gente fala de cristianismo, que é algo maior, né? Que é uma doutrina base. Aí, de tempos em tempos, há que se pregar alguns princípios, né? Para se não distorcer ao longo do tempo a interpretação, por exemplo, da Bíblia. Dependendo da igreja, do lugar que você vai, há uma interpretação diversas vezes, né? Ali do texto bíblico. E toda essa questão dos estudos da existência humana, do ser humano dentro da natureza, e essa nossa condição de ter consciência e tentar entender o mundo, que leva essa busca, né? Por uma fonte de inteligência, uma fonte da nossa existência e de organização da nossa sociedade. E vão se desdobrando os estudos em relação a isso. A religião é uma fonte de verdade? É sim, a ciência também. Aí vem a antropologia, economia, a política que tenta encontrar princípios básicos de convivência, né? Como se fosse tentar doutrinar mesmo ali a situação, dependendo de cada contexto. E o que eu ia falar mais sobre? Ele vai perguntando. Parei aqui no questionamento sobre a castidade, mas depois eu venho falar em outro vídeo sobre essa situação mesmo da religião que ele quis colocar aqui como algo que não era mais necessário nessa sociedade industrial. Porque estava tudo estável, né? Todo mundo estava feliz, a economia já tinha dado conta de tudo, a antropologia, a política. Então, para que existe Deus? Então, quando se recorre a Deus, é uma conclusão. Se recorre à religião para doutrinar, é porque não está indo bem, né? As técnicas de controle social ou de políticas públicas. Sei lá, é uma questão. E mais da concepção da existência mesmo, das formas, da explicação do mundo, né? Que cabe à religião e à filosofia buscar essa fonte da verdade. Que na verdade é bem difícil encontrar uma fonte da verdade. Aí por isso que existem as doutrinas, as explicações fundamentadas. E por isso que existiram vários concílios também, para entrar no entendimento mais apurado dentro das religiões, seja católica, seja anglicana, seja protestante, para chegar nessa situação. Já houve também um questionamento em relação ao perdão, a situação do arrependimento. Não sei se vocês viram lá a novela, que a menina começou a ler a Bíblia lá, se arrependeu, mas na verdade ela não tinha se arrependido de nada. Será que existe mesmo isso? A pessoa mata,
rouba, estupra. Aí depois ela se arrepende. Pluf, se arrepende, pronto. Tá salvo. Vai pro céu. Como é que é isso? Onde que se paga? Onde que se paga pelo que fez? Como é que funciona essa questão? Certo? Depois eu falo mais sobre o livro ali. Tá acabando, vai pro último capítulo do surto do John. Vai envolver também um culto, uma situação ali que ele vai chegar a se enforcar. Certo? Nossa, eu não tô conseguindo olhar pra essa câmera hoje, tô meio vesga. Esquisito. Falou, tchau.